Cumprimentos, deem um like, visualizem, se comuniquem outras pessoas para melhorar a performance deste modesto apresentador. E se a bandeira fosse chinesa? Nós estamos diante de um espetáculo inusitado, fora das proporções, quase que sem palavras, porque esse desfile aqui de 7 de setembro, no nosso país, com essa bandeira ali, é portada por brasileiros. E se a bandeira fosse chinesa, lhes asseguro que a minha revolta seria igual. Porque nós não temos que ser porta-estandarte de bandeira dos estrangeiros que nos expoliam, que lucram com o suor do nosso rosto, que tiram o nosso sangue. Mas está ali. É como se fosse um prestígio a mais, um endeusamento a uma nação que ao longo de um século tem nos explorado. Mas nos explorado mesmo, sob todas as formas e qualificações que se possa definir nos compêndios escolares. E a que ponto chegou essa posição aí? Que além de conduzirem um pavilhão de outro país, querem anistia pelos crimes que confessaram já e querem impunidade sobre todos os artigos inseridos no Código Penal. Esse é o objetivo. Se utilizaram da Semana da Pátria, uma semana e um dia que era para comemorar os heróis que formaram a independência do Brasil, os que deram o seu sangue por manter incólume as fronteiras do nosso país, esses 8.500.000 quilômetros quadrados e 220 milhões de brasileiros, defendendo esse território dos ataques, como eu vou ver aqui agora. Para isso aqui, é por isso que nós pedimos escola integral. E estou vendo que algumas pessoas, a escola integral de manhã e de tarde não é suficiente, tem que estudar de noite. Os princípios básicos e fundamentais da alma nacional, da brasilidade, os sentimentos de pátria, de respeito e dignificação dos símbolos. Então aqui, nesse dia, rompemos com os laços que nos uniam a Portugal, o jugo português. Então é nosso dever como patriotas autênticos defender o nosso território. Aliás, não é como pensam alguns, é um território portentoso, enorme. Eu acho que tem uns até que nem gostam, mas eu acho excepcional o território brasileiro. Essa imensidão de terra, das maiores do mundo, cheio de riquezas, de valores, de tradição, de cultura. Então nós temos a obrigação moral de defender essa riqueza, o que é nosso. O petróleo tem que ser de novo nosso, sim, porque o petróleo já não é mais nosso. Ponham isso na nossa cabeça. Está sendo fatiado vergonhosa e criminosamente. Mas é o nosso Brasil, nós temos que defendê-lo. Melhorar as suas condições. Escolher melhor governantes, principalmente representantes no poder legislativo. Essa bandeira, ali atrás, é fruto de alguém que pensou diferente. Defende a anistia e a PEC da blindagem, da bandidagem. Bandeira de um país que está nos explorando. Isso dói, né? Isso aí dói. O que é que nós estamos fazendo no ensino, na educação, no Brasil? O que as repartições públicas estão fazendo? O que os empresários estão fazendo? O que todos nós estamos fazendo como povo, como alma da nação? O que nós estamos fazendo? Nós merecemos isso aí?
Nós merecemos. Porque podiam fazer qualquer outra coisa, um protesto, estão fazendo protesto, lá, canso de dizer aqui, lá na Norte América, protestos todos os dias em quase milhares de cidades. Não tem problema nenhum fazer protesto. Agora, estimular servilismo, sabugice a governos estrangeiros, a interesses estrangeiros, não. Aí não. Aí demais. Aí demais. É dose cavalar. Não tem quem sustente isso aí. Em qualquer tipo de debate. E olha, essa bandeira aí, e os que fizeram isso aí, eles atentaram contra o espírito revolucionário e defensor do nosso país a partir de 1500, quando a França quis se estabelecer. Sim, a França revolucionária, a França da guilhotina, a França da Revolução, a França de Jean-Jacques Rousseau, dos grandes pensadores e filósofos que estimularam o crescimento e o desenvolvimento da democracia no mundo. Sim, a França andou incursionando no Brasil, estabeleceu aqui no nosso território, primeiro no Rio de Janeiro e depois no Maranhão, a França Antártica em 1555 e 1557. E a França equinocial em 1612 a 1615 no Maranhão. Se estabeleceu. E qual é o motivo? A exploração da madeira chamada pau-brasil. Mas qual é o motivo que essa bandeira está nesse comício, nessa reunião, no 7 de setembro, aqui no Brasil? Qual é o motivo, senão as nossas riquezas? Qual é o outro ideal de purismo e de democracia que tem essa bandeira aqui? E essas pessoas que a carregam? Quem que expulsou os franceses? Os portugueses que começaram a se cumpliciar aqui no nosso país e amar o Brasil, e os indígenas. Mesmo se viciados, escravizados pelos portugueses, os indígenas se levantaram em armas e expulsaram os franceses do Rio de Janeiro e no Maranhão lá em 1555 e 1661. Mais adiante, a Holanda. Sim, a Holanda naquela época era uma hegemonia no mundo através da Companhia das Índias Ocidentais. Dominava o mundo, porque dominava o comércio pelas estradas, as diligências, lembra das diligências? Os navios de cabotagem, lembra? A Holanda. Não tem a Guiana? Andaram invadindo o Brasil em 1630 e 1654, também no Nordeste, tendo se concentrado em Pernambuco, até serem expulsos, sabe por quem? Pelos nordestinos, que às vezes tem gente aqui do Sul, maravilha, que critica os nordestinos. E são esses que deram ao longo da história, por fatos históricos, hein? Por guerras, por levantes nacionais, expulsaram os estrangeiros. Como expulsaram a Holanda em 1630 e 54 no Nordeste, em Pernambuco. Qual era, por que eles estavam lá, os holandeses? Açúcar. Claro, eles não estavam lá invadindo o Brasil porque era uma raça que estava se criando aqui, porque nós somos bons, belos e formosos, miscigenação de raças, credos e crenças. Não, queriam nossas riquezas. Pois foram expulsos pelos nordestinos. Mais adiante, Acre, a Revolução do Acre, que às vezes eu falo aqui, 1902, 1903, aquilo lá era um território de ninguém, até que chegou um gaúcho lá, um engenheiro, José Plácido de Castro, e liderou milhares de nordestinos, de novo, lá na Amazônia. Foram convocados pelo governo brasileiro para explorar borracha no Amazonas e posteriormente sustentaram a Guerra Mundial para manter os carros e os pneus das máquinas mortíferas da Segunda Grande Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial também, 1914 a 18. Quem que estava lá? Adivinha. Um truste internacional, a gente dizia, na minha época, dizia um truste internacional, a Bolivian Syndicate, poderosa empresa internacional, cujo capital, adivinhe, eu vou ler aqui para não me enganar, capital inglês e norte-americano, lá onde é o Acre hoje. Pois esse rapaz, esse moço, esse jovem, junto com o Plácido de Castro, ele, chefiando milhares de nordestinos, expulsaram
os bolivianos e os estrangeiros expulsaram de lá e o governo brasileiro teve que fazer um acerto e pagou então pagou a indenização para a Bolívia e ficou com o território já, porque era aracrene, porque tinha nordestino e tinha gaúcho lá, morando, habitando, produzindo, tirando a borracha. Então existe um direito internacional, que em latim se chama uti possidetis, o direito de posse, e que significa esse direito que os jovens de hoje, lamentavelmente, não sabem do direito romano, porque tiraram o direito romano das universidades. Direito de posse, uti possidetis, só tem direito à terra quem tem posse. Só tem direito à terra quem tem posse, uti possidetis. Então o Acre ficou para nós. Tem mais. Quem é mais para cá, não tem a minha idade, mas tem perto da minha idade, em 1993, os jornais da época noticiaram a presença de tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, sabem aonde? Nas terras indígenas Raposa Serra do Sol, na Amazônia. O que eles queriam lá? Vocês não vão acreditar, mas consulte. Iam construir uma cidade. Iam construir uma cidade como pretexto de transformar a Amazônia num estado norte-americano, enquistado na Amazônia. É mole? Isso em 1993, nós não precisamos ir em 1500, 1600 e 1800. Veja como é difícil combater o poder estrangeiro. Principalmente quando o poder estrangeiro é tipo assim, Estados Unidos da América do Norte. O que aí fez valer as Forças Armadas Brasileiras? Com a operação, eu dou até o nome da operação, a Operação Surumu. Você fez presente na região com mais de 5.000 soldados e botou os gringos para correr. Como estão mandando agora milhares de soldados brasileiros para dar segurança às autoridades, a pretexto de dar segurança às autoridades mundiais que vão assistir agora, há poucas semanas, a COP 2025 em Belém do Pará. Porque estão incursionando a pretexto de guerrear com a Venezuela, os navios e submarinos norte-americanos e ingleses estão navegando em águas do Caribe. O que é o Caribe? O Caribe fica na fronteira das 3 Guianas que fazem divisa com o Amapá e o Pará. E isso gera inquietação nossa como povo e gera inquietação nas Forças Armadas. Então, por precaução, já foi tropa brasileira para lá. Não, porque não pensem que as nossas Forças Armadas, e nós não temos condições de nos defender, em que pese esses 8.000 quilômetros que nós temos até mais de 8.000 quilômetros de fronteira de litoral com o oceano, e mais aqueles centenas de quilômetros lá nas Guianas. Nós temos condição de nos defender. Mas existem na Amazônia hoje várias empresas norte-americanas, como as de alta tecnologia, como a Amazon e a Microsoft, a Ford, queriam fundar uma cidade industrial chamada a Fordlândia, no meio da floresta. Bancos americanos como BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America e Dimensional Fund Advisor, que investem bilhões de dólares em empresas brasileiras envolvidas em casos de degradação ambiental e violação dos povos indígenas da Amazônia. Essa é a realidade. Essa é a realidade que estamos passando aí. Claro, por que nós falamos isso? Porque nós estamos em constante dia de independência, nós temos que nos defender todo dia de ataques de empresas norte-americanas e às vezes de outros povos também, de outros mundos, de outras nações. Esse ano de 2025, eu não me canso de dizer, além de ser um marco na história mundial pela implantação de uma nova ordem econômica mundial, teremos pela frente um enorme esforço de persuasão interna e discussão sobre o quê? Sobre os valores nacionais e os compromissos que temos com o lugar em que moramos e o solo em que pisamos, por incrível que pareça. Nós temos que voltar lá atrás com sentimentos de nativismo. Sentimento de nativismo é aquele sentimento que brota do fundo da alma e do coração, que faz com que a gente ame o solo, a terra, os pássaros, a água, a floresta. Esse é o sentimento nativista. Nós temos que voltar a esses tempos.
Porque esse povo ali que carregou a bandeira de outro estrangeiro perdeu essa noção. Lamentavelmente. Então, é de se perguntar o que falta mais ainda para acontecer no ano 2025. O que é que está faltando? Um deputado federal brasileiro nos Estados Unidos, mais um outro grande político também nos Estados Unidos, traindo o Brasil, reuniões com bandeira norte-americana em solo brasileiro, pessoas influentes ou não batendo continência para símbolos e bandeiras de outros países, devoção a interesses brasileiros. O que falta ainda? O golpe? Mais um. Mais um. Não foi suficiente derrubar um governo, praticamente matar um suicídio do Getúlio em 54, o Jango em 64, a Dilma em 2016, querem mais um golpe? É? Eu não sou favorável a que pessoas que participam desses eventos, e me refiro a esse evento com essa bandeira estrangeira, venham a ser punidos. Não. Quem me conhece da educação sabe que eu não tenho esse espírito. O que eu sou é da dissuasão, é comparecer, pedir para essas pessoas comparecer a uma reunião, discutir, meu filho, minha filha, por que você fez isso? Vamos discutir, não custa discutir. Você pode até sair mais firme do que entrou, mas pelo menos vamos discutir. Nos dê uma oportunidade de discutir, para ver se nós conseguimos resgatar o sentimento de civismo e natividade dessas pessoas. Não é punição que essas pessoas precisam. Não precisam. Nem bandido precisa de punição. Qual é a punição de um bandido? É ficar uns dias na cadeia, mas ele tem que ser ressocializado, reabilitado. Não é bandido bom, é bandido morto. Essa expressão, aliás, eu já defini uma vez. Bandido bom é bandido morto. Isso aí é um assinte contra o princípio de civilização e de humanidade. Isso significa dizer que toda a sociedade restante, ela vacilou, ela se rendeu, ela se derrotou, ela foi derrotada por sentimento de negação. Porque dizer que alguém tem que ser morto para resolver o problema não é a solução do problema. É pior isso aí. É a negação da humanidade. Desenvolver esse tipo de raciocínio. Então, uma campanha nacional. Mas eu vou concluir. Evidentemente que não está escrito em lugar nenhum, por pensador nenhum do nosso país, que nós devemos ser vassalo de qualquer país estrangeiro. Nós não somos vassalo. Estão aí os heróis da pátria, os que realmente morreram, foram assassinados, foram mortos, foram viciados, torturados. Nós temos que ter, de alguma forma, nós temos que render homenagem e nós temos que ser gratos a essas pessoas. Nós temos que honrar a memória dessas pessoas que deram a sua vida pelo pavilhão brasileiro, deram a sua vida pela pátria. Mas tem um trecho aqui, e eu vou terminar dizendo, o trecho é nada mais, nada menos do que Rui Barbosa. Rui Barbosa é tido como a águia de Aia. Ele é baiano, é nordestino. Uma das maiores sumidades políticas e filosóficas e sociais do nosso país. Ele diz assim: é a hora da responsabilidade, a hora da conta e do castigo. Ei-la aí, a cólera santa, eis a ira divina. Quem, senão ela, há de expulsar do templo o renegado, o blasfemo, o profanador, o simoníaco? Quem, senão ela, exterminar da ciência o apedeuta, o plagiário, o charlatão? Quem, senão ela, banir da sociedade o imoral, o corruptor, o libertino? Quem, senão ela, varrer dos serviços do Estado o prevaricador, o concussionário e o ladrão público? Quem, senão ela, precipitar do governo o negocismo, a prostituição política ou a tirania? Quem, senão ela, arrancar a defesa da pátria, a covardia, a inconfidência, a traição? Quem, senão ela, a cólera, do celeste inimigo dos vendilhões
e dos hipócrates. A cólera do justo, crucifixo entre ladrões, cólera do verbo da verdade, negado pelo poder da mentira, a cólera da santidade, justiçada pela mais sacrílega das opressões. Esse é o texto do Rui Barbosa inserido na oração aos moços, no memorável discurso desse grande brasileiro patriota, fez oração aos moços, aos que estavam colando o grau, recebendo o diploma de advogados no nosso país. Então, fica aqui uma reflexão, uma reflexão e um alerta. Reflexão para que possamos refletir de como recuperar essas pessoas e como o país chegou nesse sentimento de ódio e de negação, a ponto de conduzirem um pavilhão de outro país que não o nosso, como reflexão. E também um alerta para que essas pessoas saibam que há milhões como nós prontos a lutar pelo nosso país. Obrigado.